O poder do marketing. Cara, o que é marketing? Marketing é vendas? Não, marketing é atração. Então sempre quando você lembrar de marketing, marketing é atração. E sempre quando eu lembro de estratégias boas de lançamento, principalmente no audiovisual, eu lembro de dois filmes que sempre me chamaram muita atenção e sempre foram quesitos de estudos no quesito de marketing, porque esses dois filmes fizeram isso muito bem feito. Com ideias simples, investimento baixo e retorno milionário. Vou te contar quais são esses dois filmes. Provavelmente você conhece, não sei se já assistiu, mas te recomendo principalmente a fazer essa análise comigo. Vou te explicar como que foi feita a estratégia e basicamente o porquê que funcionou tanto. Porque tem um quesito de época, de momento. O primeiro filme é Bruxas de Blair. Esse filme é um filme do gênero de terror, provavelmente você já ouviu falar, ou provavelmente você já assistiu. Foi um filme que chamou muita atenção em 1999, que foi a sua data de lançamento. O que aconteceu? A estratégia foi muito envolvida na internet, só que a internet em 1999 não era para todo mundo, não é todo mundo que utilizava, smartphone nem existia, então muita informação, era fácil criar uma fake news, é fácil criar hoje também, né? Mas só que em 1999, envolvendo uma obra audiovisual, não tinha tanta informação, não tinha muitos fóruns, não tinha Twitter pra gente colocar ali e tentar investigar o que estava acontecendo, alguma coisa de bastidor, alguma coisa de produção. Não tinha muito isso, então as pessoas começaram realmente a acreditar que existiam pessoas desaparecidas e que havia acontecido alguns efeitos, alguns acontecimentos paranormais. E nisso havia se encontrado uma fita e essa fita seria exibida nas telas de cinema para mostrar para as pessoas o que aconteceu durante essa trajetória até o desaparecimento. E nisso foi criado o projeto Bruxas de Blair. Foi lançado um site e nesse site tinha a foto dos desaparecidos, tudo contando e relatando ali o que havia acontecido, e isso seria exibido nos cinemas como forma de um filme, um documentário basicamente, que foi todo filmado em found footage. Found footage é aquele formato onde só tem uma câmera filmando tudo, você só tem a visão da câmera e da pessoa que está filmando tudo ali. Hack fez isso, diversos outros filmes fizeram também esse mesmo formato. Funciona muito bem porque você se sente inserido ali naquele momento, você se sente com a visão do personagem, tudo que ele está vendo, tudo que ele está sentindo, as aflições, tudo são repassadas para você também, porque tudo é um ponto de vista só, o ponto de vista da pessoa que está enfrentando ali a coisa sobrenatural. E Bruxas de Blair cumpriu muito bem isso, porque foi um investimento extremamente baixo. Uma ideia que já havia sido, claro, feita há um tempo atrás, só que eles colocaram o temperinho deles e principalmente a estratégia de divulgação foi muito bem executada, porque de fato as pessoas acreditavam que haviam pessoas desaparecidas e que alguns eventos haviam ocorrido. E era interessante e curioso, a curiosidade das pessoas, claro, levou elas ao cinema para assistir. Então foi criada toda essa estratégia, onde a gente tinha atores e atrizes inexperientes, recursos de produção escassos, porque a intenção não era fazer uma superprodução, mas sim algo simples, algo que simulasse uma câmera só, que é o que foi, e principalmente o desenrolar do contexto, o desenrolar do roteiro. Então uma história muito boa, uma história bem contada, vai suprir qualquer tipo de efeito ou excesso de equipamento de produção que um filme vá ter. História boa, história bem contada. Então é muito comum a gente ver aí no mundo audiovisual, principalmente, muito investimento em equipamento, em estrutura, em qualidade de imagem, em efeitos visuais e a história não ser boa. Isso não paga um filme. Não gasta mais, inclusive. Quando a história é boa e bem contada, e aí a coisa se complementa, funciona muito bem. Avatar foi um exemplo disso, que teve ali uma grande evolução, principalmente do 3D, o mundo de Pandora. Se conectou os dois. Tanto o brilhantismo do efeito visual, quanto uma história muito bem contada. Tanto que é aguardado até hoje a sequência de Avatar. O outro filme é Atividade Paranormal. Provavelmente você já tem ouvido falar, ou quem sabe já assistiu esse filme, mas basicamente Atividade Paranormal é aquele filme também found footage, que só tem uma câmera, ou só é a visão da câmera dos personagens, que eles estão se filmando, e alguns eventos sobrenaturais acontecem. O mesmo esquema de Bruxas de Blair. Personagens, atores desconhecidos, sem experiência, também não precisava de tanta experiência assim, e uma ideia boa, muito bem executada, recursos mínimos. Se eu não me engano, o diretor do filme, ele era especialista em efeitos visuais, então ele que
acabou fazendo os efeitos ali dos eventos sobrenaturais. Foi um investimento extremamente baixo e retorno milionário. Os dois filmes obtiveram retornos milionários. E os dois filmes obtiveram sequências. Teve Bruxas de Blair 2, Atividade Paranormal 2, 3, 4 e por aí vai. Só que nunca tem o mesmo efeito que o primeiro. O primeiro é sempre muito melhor, porque tem aquela coisa do mistério, tem aquela coisa da revelação, da curiosidade de todo mundo ir ao cinema, ver o que estava acontecendo ali, de que se trata. E a sequência, geralmente, a gente já sabe do que se trata, né? A gente já sabe do que é. Não tem tanto mistério assim para desenvolver. É uma sequência e tal, mas nunca fica tão bom. É tipo It. It 1 é uma maravilha, é incrível. It 2 é horrível, assim como diversos outros filmes que também nem deveriam existir a sua sequência. Então, sempre quando eu lembro de lançamento de filme e principalmente estratégia de marketing bem feita, eu lembro desses dois, porque no mundo audiovisual, no mundo do cinema, tudo é uma questão de investimento e retorno. E a gente tem dois cases de investimentos extremamente baixos e retornos milionários, que são reconhecidos até hoje como boas execuções, principalmente nas suas estratégias, de contar uma história bem contada, fazer um lançamento que não exigiu tanto, utilizar recursos extremamente simples e escassos, porém causar um grande impacto com aquilo. Esse é o poder do marketing.